Emílio, então vamos começar com o primeiro tema, que é, portanto, é impossível, estamos a falar da AD, estamos a falar do PSD, não se fala noutra coisa que não seja o que se passa na Madeira, não é? É muito, é mau, e mesmo os timings, obviamente que a justiça tem um tempo, e estas situações deixam-nos a todos tristes. A política é complicado. A política é a tarefa mais nobre do ser humano. A política é algo de nobre, mas hoje a imagem que as pessoas têm não é essa. Porque é que eu digo que a política é algo de muito nobre? É aquilo que pode mudar a vida das pessoas para melhor. E nós estamos a trilhar caminhos na política muito preocupantes porque as pessoas começam a afastar-se da política precisamente porque não se querem envolver em escândalos. E muitas vezes nós percebemos que se transforma um mero lapso administrativo num grande crime. Uma coisa é corrupção, alguém que vende a sua decisão por uma verba. Outra coisa é, às vezes, um lapso administrativo que pode acontecer. Eu dou um exemplo: um presidente de Câmara lida com assuntos de engenharia, de arquitetura, de economia, de ordenamento do território, de finanças, social. Não pode saber tudo. Obviamente tem que confiar em pessoas. E muitas vezes mesmo a nossa legislação é confusa, há leis que se contradizem, é um emaranhado. Por muito bons juristas que eu tenho, estou sempre com receio que haja alguma coisa má. Havia uma entidade que era a Inspeção-Geral da Administração do Território, ou a Inspeção-Geral da Administração Local, que eram técnicos que sabiam como é que funcionavam as autarquias, vinham fazer inspeções, faziam um relatório, e alguma irregularidade administrativa que existisse, e às vezes levávamos multas, se fosse uma coisa que eles considerassem grave. Agora não, agora vem imediatamente a judiciária e as pessoas julgam que o sinónimo de judiciário é crime, um crime grave, e muitas vezes não é. Pelo que eu ouvi na Madeira, e o que vamos vendo, haverá fortes indícios graves, é mau, como eu digo mais uma vez, sempre que alguém ligado à política é acusado de um crime, e se provar isso, todos os políticos sofrem. E quando os políticos sofrem, nós também sofremos como sociedade. Nós precisamos ter gente boa na política e que pense no bem comum. E isto começa a afastar as pessoas. É perigoso, porque muitas vezes nós pensamos que já atingimos um nível de desenvolvimento da nossa democracia, que nada nos fará retroceder, mas isso não é certo. Não é certo. E muitas vezes estes períodos das democracias, porque as democracias têm fragilidades, o próprio facto de ser uma democracia e de ter dar a voz a todos Sim. torna-as vulneráveis, enquanto que os totalitarismos não têm as regras da democracia, podem facilmente atacar Claro. a democracia. Não, mas eu aí estou completamente de acordo consigo e para mim eu acho que é perigoso, eu não sei o que acha disto, porque depois abre-se espaço e aí até admito que tenha sido um dos erros de partidos como o nosso, também sou PSD, ou partidos como o PS, PSD, os partidos do centro, que deixaram ocupar muito daquela que era a luta que as bases dos partidos defendem contra a corrupção, fosse ocupada por partidos que fingem que são puros, mas que de puros não têm nada. Eu acho que esse acaba por ser o maior perigo, que é o de fingir que a corrupção é apenas de dois partidos, por exemplo, e não é um problema, se calhar, da nossa sociedade e do nosso sistema, que é transversal a todos os partidos. Eu dou sempre o exemplo, porque é aqui que eu ainda hoje disse isto, não sei quem é que teve a oportunidade de ver hoje na CNN, mas ainda hoje disse isto. Eu desconfio sempre de políticos que batam no peito contra a corrupção dos outros, mas quando é algo nas suas casas, ou hesitam, não falam, escolhem o silêncio, e isso é muito fácil. Por exemplo, eu digo sempre, a malta fala muito agora, é tema, e muitos jovens, Chega é o partido que vai acabar com a corrupção. O Chega é pequeno ainda, mas vejam na pouca representação autárquica que tem, eu dou sempre um exemplo. O Chega não tem muita representação, não tem autarcas, tem, os que têm são deputados municipais, por Sim. exemplo. O poder local está cheio de Mas corrupção. Chega também já tem deputados municipais Sim, que é foram isso. acusados de armas. Era isso que eu ia dizer. O Chega neste momento tem um deputado municipal em Braga que Exatamente. foi detido há uns tempos por tráfico e por posse de arma ilegal e Exatamente. continua a ser deputado municipal em Braga. O partido não tirou a confiança política. E, portanto, claro que depois, mediaticamente, se isto for tema, eles vão tirar a confiança política no instante. Mas aquilo que exigiram ao PSD, que o PSD tinha de tirar, e muito bem, tinha de responder, tinha de tirar a confiança política a Miguel Albuquerque, não pensem que os outros partidos que se dizem antissistema também o fazem. Não fazem. O problema não é do partido X ou do partido Y. O problema é da forma como as pessoas estão que estão nos lugares de poder lidam com isso. Eu também dou sempre outro exemplo muito bom. Deve-se lembrar melhor que eu. O do Marcos Mendes, quando era presidente do PSD, em que afastou de candidatos. Em 2005, dois autarcas muito fortes do PSD, que ainda hoje são conhecidos, que se não me engano era o Isaltino e o outro era o Valentim, afastou-os, porque tinham indícios grandes de corrupção.
a percepção que se criava era má para as instituições, perdeu aquelas 2 câmaras, mas o povo recompensou o PSD nessas eleições autárquicas com uma vitória, ganhou a maioria das câmaras e com mais maiorias absolutas. E, portanto, acho que é sempre uma forma de como as lideranças lidam e não é tanto culpa dos partidos X. Não sei o que é que acha disso. Não, sim, e estes casos de corrupção, alguns nem se chegam a provar. Há muitos que depois não são provados. Estes casos, porque é que atingem mais o Partido Socialista e o PSD? Porque são os partidos do governo, do arco do governo, e mesmo nas autarquias são os partidos maioritários. Portanto, o exercício do poder pode levar, de facto, a este desvio de comportamento. Mas também é algo que nós temos que começar a compreender. A justiça tem funcionado. O que eu não aprecio muito na justiça é esta justiça televisiva. Que a justiça funcione, ótimo. Que faça o seu trabalho, excelente. Mas, às vezes, assistimos a um excesso de meios, um mediatismo da ação da justiça que me preocupa. É isso que eu penso que terá que ser moderado, a fuga da informação direcionada, o espetáculo da chegada dos polícias a um sítio qualquer onde haja indícios. Isso não concordo. Agora, a corrupção vai existir sempre. Enquanto existirem seres humanos, todos os seres humanos têm as suas forças e fraquezas e as suas fragilidades. O que o sistema tem que ter é instituições fortes. Por isso é que nós somos uma democracia liberal, porque há uma separação de poderes, a justiça é independente e os políticos não são livres da justiça. Nas ditaduras não é assim, no totalitarismo não é assim. O próprio ditador ou a estrutura de ditadura dita as sentenças. Os juízes não são isentos, são condicionados. Portanto, nós temos que perceber que o facto de vivermos numa democracia liberal, como é o nosso caso, nos protege da corrupção. Num sistema totalitário, seja de esquerda, seja de direita, nem se sabe se há corrupção, porque ela existe, mas ninguém se atreve. Mas você disse agora uma coisa muito importante, que é uma grande diferença também, eu acho, da forma irresponsável como algumas pessoas estão a lidar com esta questão do constante violar do segredo de justiça, por exemplo, a Operação Influencer e tudo mais. Você disse que a justiça é independente. Há atualmente gente com até alguma importância política que todos os dias tenta vender a ideia de que a justiça não é independente, de que certas operações estão a ser feitas, o Ministério Público age com um intuito político. E nós temos forças políticas, alguns até membros do Partido Socialista, que estão, desde que a Operação Influencer estourou, num constante pressionar e num constante de todos os discursos que fazem, direcionam indiretas para o Ministério Público, para o Presidente da República, quase como uma narrativa de vitimização. E eu acho que isto é uma grande diferença de louvar. A mim não me preocupa que a justiça funcione, a mim não me preocupa que a PJ ou que inspectores entrem na Câmara Municipal do Funchal e façam o seu trabalho. A mim preocupava-me era se o Presidente do PSD, como têm feito outros dirigentes de outros partidos, andasse a atribuir intuito político ao Ministério Público. Ou a tentar dar a entender que o Ministério Público não é independente. E aí eu acho bom realçar essa parte. É uma diferença grande. Sim, aliás, o Partido Socialista aqui tem comportamentos diferentes. Eu recordo-me quando o José Sócrates foi preso, porque havia fortes indícios de corrupção, e agora, passados 10 anos, vai haver julgamento. O Partido Socialista rapidamente se reorganizou, dizendo à justiça que a justiça é da política. No momento em que a justiça interpela o Partido Socialista, como foi agora o caso que levou à admissão do Primeiro-Ministro e à dissolução da Assembleia da República, foi um ataque permanente aos timings e às razões do Ministério da Justiça, ao Ministério Público e à Procuradoria. Portanto, há aqui, de facto, 2 pesos e 2 medidas. Agora, eu também acho que os timings, neste caso, nós estamos a 1 mês e pouco de eleições. Uma investigação que já dura, segundo li nas notícias, há 3 ou 4 anos. De facto, agir neste momento, quem esperou 3 ou 4 anos, não esperava mais 1 mês e meio ou 2 para fazer estas demarches. É isto que às vezes também nos leva a duvidar sobre estes timings. Mas eu acho que o mais importante é nós percebermos que há algumas coisas a corrigir, e a violação permanente do segredo de justiça é má, porque sempre que a judiciária entra por ordem do Ministério Público em qualquer instituição pública ou interpela algum político, as pessoas tendem imediatamente a dizer é culpado. Sim, exatamente. Mas há um drama que é a denúncia anónima.
qualquer denúncia anónima, por mais absurda que seja, é investigada. E eu já tinha alguns conhecimentos desses casos. Muitas vezes a Polícia Judiciária tem a noção que a denúncia anónima tem um objetivo político e muitas vezes, eu posso confirmá-lo, não avança com os meios que poderia avançar precisamente porque percebe que a denúncia tem fins políticos. Foi o que fizeram com o Passos Coelho há uns tempos, há uns Exatamente. anos, quando foi aquele caso de... Eu já tive um caso pessoal comigo. também já teve. Depois lá fui prestar declarações, era uma denúncia anónima completamente absurda, e depois lá os inspectores disseram-me que eu disse, porquê é que me chamaram aqui se já perceberam que isto que era falso? Nós temos que investigar tudo isto. Mas aquela denúncia foi feita numa altura de uma campanha eleitoral e era precisamente para ver se surgia uma notícia que a Polícia Judiciária tinha estado comigo. É preocupante porque qualquer pessoa lembra-se de qualquer coisa absurda e por maior que seja o disparate, a Polícia Judiciária investiga. Portanto, é aqui que eu às vezes sinto que não havia essa necessidade, mas eles são obrigados. A culpa não é dos agentes, são obrigados. Mas, voltando atrás, o mais importante na nossa democracia é que há independência dos poderes. Há um poder judicial, há um Ministério Público, mas depois o juiz é que valida ou não as ações seguintes. Portanto, nós temos que estar satisfeitos. E nós, às vezes, a fragilização da classe política, sempre que alguém se porta mal, é uma evidência, afasta as pessoas. Sim, mas Afasta muitas pessoas, mas a verdade é que eu prefiro ter um sistema como o nosso, em que há uma separação de poderes e há uma justiça que é independente, do que ter um sistema ditatorial em que quem manda é uma pessoa. Sim. certo, mas por outro lado, o Ministério Público também deve justificações quando existe impacto político. O que se passou no caso do António Costa continua a ser um caso grave para mim. O Ministério Público, a Justiça tem que ser mesmo Ou a independente. Procuradora-Geral. No dia em que o Ministério Público tiver que dar explicações, o magistrado deixa de agir livremente. Eu compreendo esta independência dos magistrados. E no caso do António Costa e da sua demissão, de facto não é normal ir à residência oficial do Primeiro-Ministro e encontrar 75 mil euros Claro que não. em livros. Portanto, O IKEA agradece. O IKEA aproveitou muito bem a onda. A própria demissão do Primeiro-Ministro António Costa deverá haver razões que eu acho que ele deveria explicar, mas eu penso que ele percebeu a gravidade da questão, porque não era uma questão política também. Claro. Mas eu até julgo que não é só por isso que António Costa se demite. O governo do Partido Socialista e de António Costa, que foi eleito em janeiro de 2021, tomou posse em abril ou maio de 2021, desmoronou-se em pouco tempo. Não chegou a 2 anos de governação, 1 ano e meio de governo, foram 14 governantes que caíram. Sim. E não foi por razões de remodelação, foi quase sempre uma questão judicial, uma questão de incompetência, uma decisão mal tomada. Num ano e meio, 14 governantes, não chegou a haver nenhuma remodelação do governo, mas o governo caiu quase todo. Sobreviveram 4 ou 5 ministros a toda esta confusão. Portanto, eu acho que havia claramente um desmoronar do Partido Socialista e até diria um cansaço da governação socialista. Porque quando o governo se começa a perpetuar no tempo, e é o que tem vindo a acontecer com o Partido Socialista, o recrutamento começa a ser menor. Começa a haver uma fadiga no próprio Primeiro-Ministro no recrutamento. E é importante que as pessoas percebam isto. Desde 1995, portanto no próximo ano faz 30 anos, que foi quando o Guterres ganhou as eleições, quando Cavaco Silva deixou de ser governante, faz 30 anos no próximo ano, e nesses 30 o Partido Socialista vai estar no governo 23 ou 24 anos. Reparem nisto. Porquê? O PSD esteve 2 anos com o Durão Barroso, que na altura recebeu um país de tanga e no pântano de Guterres, e com Passos Coelho recebemos um país em pré-bancarrota com a intervenção da Troika. Todos os outros 23 ou 24 anos foram de governação socialista. E o que nós sentimos nesta governação é que há um descontentamento do país. Nós, eu sou dessa geração, até 95 tínhamos uma esperança, tínhamos uma expectativa tremenda, acreditávamos no país. Íamos à luta, eu recordo nas vitórias de Cavaco Silva, nós íamos para a rua fazer festa, e agora não sentimos isso, parece que estamos sempre preocupados, parece que estamos sempre desmoralizados, parece que ninguém acredita em ninguém. Os nossos jovens, se querem ter sucesso na carreira, sabem que Portugal tem poucas oportunidades, os nossos idosos estão sozinhos, os nossos hospitais passam 24 horas numa urgência, temos quase 17% da população sem médico de família. Não ter médico de família
é não estar no Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que nenhum de nós percebe, eu também não, porque eu não precisei. Mas quem não tem médico de família não pode ir ao posto médico.